Bom, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo. Quem não estiver agora assistindo, pode assistir depois também. Nós vamos estar gravando esse vídeo. Essa aqui é uma primeira live que nós estamos fazendo nesse canal do LITS, né? Onde o professor Leonardo vai falar um pouquinho sobre essa parte de indicadores contábeis para análise de investimentos. É um tema super atual, né? E essa parte, né, que ele vai estar aí apresentando e um case para vocês, discutindo, né, faz parte também desse MBA em Gestão Empresarial Estratégica, e essa atividade também é parte, né, do nosso programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Administração. Então, eu vou chamar agora o professor Leonardo para apresentar ele. Léo, você está vindo aí? A tua só não, ainda não está a tua imagem aqui. Agora sim. Olá. Léo, então tá apresentado aí, tá? Boa sorte. Eu vou estar aqui assistindo, tá bom? Eu vou tirar aqui minha imagem. Fica à vontade. Um grande abraço aí. Olá, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui fazendo essa live. Como o Marcos falou, é um teste, né? A primeira live aí para a gente testar todas as ferramentas. E o objetivo desse encontro é falar sobre os indicadores contábeis mais relevantes para quem tem interesse em compreender uma empresa. E a partir desses indicadores, fazer inferências e decidir se quer investir na empresa ou não. De fato, é um tema muito relevante, né? Porque a gente vive um momento muito bom para se investir, sem dúvida alguma. E basicamente é isso que a gente vai conversar, indicadores relevantes, tá? Eu vou aqui apresentar os slides a vocês. Só um minutinho. Vou pegar aqui o slide. Ótimo. Ok? Estão vendo aí, gente? O tema é indicadores contábeis para análise de investimentos, tá? Vejamos o seguinte. Só um minuto. Só um minutinho. Ok. Vamos lá. Gente, quando a gente pega um balanço para analisar, e aí em tela tem o balanço da Magazine Luiza 2018, de fato a gente percebe ali que a gente tem os ativos, passivos e patrimônio líquido. É com base nessa informação aí publicada pela empresa que a gente pode fazer algumas inferências, tá? Além do balanço, a empresa também divulga a demonstração de resultados. E aí também é da Magazine Luiza 2018. E veja que nessa demonstração de resultado vai aparecer lucro ou prejuízo. O que eu quero dizer a vocês é que, com base nessas demonstrações, apesar de ter um delay, porque elas publicam com uma pequena defasagem, então a gente comumente diz que a informação contábil ela é defasada. Mas é o propósito, é informar a situação econômica e financeira em tempo, mas entre a publicação e a data de fechamento de balanço, a gente tem uma pequena defasagem, um delay, tá? Mas é com base nessas informações que a gente começa a fazer uma série de inferências.
Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, quando você vai no McDonald's e pede um menu de calorias, esse menu de caloria vai estar dizendo que o Big Mac tem 501 calorias, como está dizendo aí, ó. Mas eu pergunto a vocês, você acredita piamente que ao consumir um sanduíche desse, você está ingerindo 501 calorias? Não, você não pode acreditar piamente nisso. Mas é uma informação relevante, sem dúvida. É a partir dessa informação que você toma uma decisão. Mas eu quero chamar a atenção que não é exatamente 501 calorias. Tá? Isso vai depender muito de quem preparou o sanduíche. Tá? É uma comparação muito simples, mas que nos remete à reflexão de que a informação contábil ela é relevante para o usuário, obviamente, mas a gente tem alguns detalhes, né? Algumas coisinhas bem pequenas que podem interferir nessa informação. Eu peguei também essa imagem aqui, olha que interessante. Você está em determinado lugar e você quer chegar no último lugar dessa placa, Baku, 2.279 quilômetros. Aí eu pergunto a você, você iria de carro ou você iria de avião? Mas por que isso, né? Antes da gente falar dos indicadores, eu estou mostrando isso para que a gente reflita que nem toda a informação que a gente olha num balanço, ela é, de fato, analítica ao ponto de você tomar decisões e simplesmente fechar os olhos só para o balanço. Você tem que olhar uma série de coisas e não só o balanço. A situação da economia, a situação política, tem uma série de outras coisas relevantes para que você possa tomar decisão. Mas quando a gente olha essa placa, eu pergunto, você iria para Baku de carro ou iria de avião? Eu iria de avião, porque mais de 2.000 quilômetros não vou ousar em ir de carro. Enfim, essa placa é uma informação relevante porque muda a decisão do usuário. O balanço publicado é uma informação relevante porque muda a decisão do usuário. Tá? Se eu for para o primeiro item da placa, eu quero chegar em Smartcoin. 289 quilômetros, eu vou de carro, talvez 4 horas, 5 horas, mas eu vou de carro. Então, é importante deixar bem claro que na nossa vida, eu citei o exemplo do McDonald's ou dessa placa, a gente sempre tem informação disponível, mas não dá para ter acurácia, por exemplo. Será que para Smartcoin é de fato 289 quilômetros? Talvez. Mas não é exatamente essa precisão. O hambúrguer que a gente citou ali do McDonald's, será que tem 501 calorias? Algo próximo disso. E para finalizar, que já já eu vou entrar no tema aqui, a gente vai falar dos indicadores, para finalizar, eu quero dizer que os balanços publicados, e eu só botei aí o da Magazine Luiza, os balanços publicados, eles são retratos. Então, o que significa dizer? Que, na verdade, eu coloquei a foto da Anitta pronta para fazer um show e a foto da Anitta acordando, sem pretensão alguma de aparecer ao público. O que a gente vê nitidamente? Porque quando ela vai ser a Anitta, quando ela vai fazer aquele show para 20 mil, 50 mil pessoas, ela se apronta e ela fica linda. E ela aqui também está muito linda, tá? Ela também acordando está muito, muito linda. Mas se comparado com ela maquiada, a gente prefere essa maquiada, né? Agora, eu quero dizer a todo mundo que o balanço patrimonial é um retrato e as empresas arrumam para tirar essa foto, né? É óbvio, já que eu vou fazer uma exposição da minha empresa, é um retrato trimestral, é um retrato anual, eu vou fazer a arrumação, vou organizar para ficar bem nessa foto, tá? São reflexões iniciais para a gente entender que um balanço, apesar dele expressar com verdade, tem alguns itens que ficam fora do balanço. Gente, tem empresas, por exemplo, que tem passivo, tem cobrança contra ela e ela trata aquilo como remoto. Então, nem aparece estampado no balanço, lá no passivo, porque ela classificou aquilo como remoto. Então, é o chamado balance of sheet, ok? Agora, vejamos esse slide inicial.
olha só, o tema dessa aula é falar sobre indicadores contábeis para análise de investimentos. Quando a gente estuda contabilidade, quando a gente começa a pegar balanços e fazer inferências, certamente a gente vai estudar esses indicadores que estão aí em tela. Indicadores de liquidez, de rentabilidade e de endividamento. A gente vai estudar esses indicadores. Eles são relevantes, mas eu não quero falar deles aqui. Porque se o nosso tema é falar de indicadores contábeis relevantes para a decisão, apesar desses aí que estão em tela serem interessantes, eu acredito que para entender uma empresa, para investir seu dinheiro, você tem que estar preocupado em capacidade de pagar. Essa empresa tem capacidade de gerar caixa? Tem capacidade de pagamento? Se tem, eu vou olhar outros indicadores e não somente esses aí, tá? Esses aqui a gente aprende na graduação, indicadores de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, liquidez geral, indicadores de rentabilidade, giro do ativo, margem líquida, rentabilidade do patrimônio, rentabilidade do ativo, indicadores de endividamento, participação de capital de terceiro sobre capital próprio, endividamento geral, perfil da dívida e imobilização do capital próprio. São indicadores comuns, né? Usados por anos, anos e anos. Mas eu quero frisar uma coisa. Vamos falar de outros indicadores. A gente aqui está focado em indicadores de caixa. Quer entender uma empresa para comprar suas ações? Então, compreenda o caixa. Ok? Que a gente vai falar vários indicadores baseados em caixa. Tá? Fiz essa passagem rapidamente por esses indicadores tradicionais, relevantes sim, mas não é o foco dessa aula. Agora, vamos lá, gente. Se os indicadores que me interessam para compreender uma empresa, eles são indicadores de caixa, o primeiro deles, e um muito relevante, é o EBITDA. Gente, muita gente fala de EBITDA. O EBITDA, na verdade, ele parte do lucro contábil, que é uma informação contábil, né? Ele pega o lucro e começa a somar alguns elementos, como a gente está vendo aí em tela. Soma os tributos sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social. Soma depreciação, exaustão e amortização. E soma ainda o resultado financeiro, são as despesas com juros. Então, o que é o EBITDA? Está bem grifado aí lá embaixo. Em tese, o EBITDA é capacidade de gerar caixa. O EBITDA é um indicador muito, muito relevante. Ele mostra se a empresa tem capacidade de gerar caixa. Primeiro ponto importante, o EBITDA é derivado do lucro, até porque a gente está vendo que o EBITDA é o lucro somado com alguns elementos. Tá? Depreciação, imposto de renda e contribuição social e juros. Ele, na verdade, é uma crítica ao lucro contábil como fonte de informação, até porque ele pega o lucro e começa a somar alguns elementos. Agora, veja o seguinte, todo mundo acredita que o EBITDA é capacidade de gerar caixa. Esse é um indicador de caixa, ninguém consegue provar empiricamente isso. No final dessa aula, eu vou mostrar um indicador que ele tenta aproximar. Será que, de fato, o EBITDA se transforma em caixa? A gente vai ver que é possível a gente apurar e é um indicador muito utilizado, tá? Que é o fluxo de caixa operacional dividido pelo EBITDA. Já mostro ele. Quero dizer a vocês o seguinte, EBITDA é capacidade de gerar caixa. Então, eu parto do lucro, somo alguns elementos e encontro o EBITDA. Um indicador muitíssimo relevante. Olha aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo bem didático. Já vou mostrar o EBITDA de algumas empresas, tá? Vai ficar bem legal. Eu peguei aqui uma demonstração de resultado. Uma empresa qualquer que tem receita, olha a primeira linha aí, ó, 250 mil de receita. Ela tem lá embaixo um lucro líquido de 14.784. Então, isso aí, na verdade, receita primeira linha da demonstração de resultado. Lucro, última linha. Como a gente está querendo calcular o EBITDA, eu pego esse lucro que está aí, e está aí no cantinho direito, ó.
Pego o lucro, somo a despesa financeira, somo o imposto de renda e a contribuição social, e aí encontrei o EBIT. Esse EBIT, que é 58.400, é o lucro operacional. Gente, tem muito investidor que prefere olhar o EBIT do que o lucro líquido. Então, qual é o lucro da empresa? Lucro? Como assim? Estou falando de lucro líquido ou estou falando de lucro operacional? Lucro líquido é uma informação contábil. Mas quando eu pego esse lucro líquido e somo a despesa financeira, somo o imposto de renda e a contribuição social, eu encontrei o EBIT, que é lucro operacional. Aí eu somo depreciação, amortização e exaustão, que nesse caso aí é 12.500, encontro o EBITDA, 70.900. Primeiro ponto aqui, ó. Um é lucro operacional, o outro é capacidade de geração de caixa. Tá? Agora, quando eu olho o EBIT e o EBITDA, indicadores ligados à caixa, um é lucro operacional, o outro é capacidade de gerar caixa. A pergunta que eu faço aqui para a gente avançar é, essa empresa aí teve 250 mil de receita, primeira linha da demonstração de resultados. A pergunta que eu faço é, quanto dessa receita se transforma em caixa? Só consigo responder isso se eu apurar o margem EBITDA, que a gente vai ver a seguir. Porque uma coisa é o EBIT, lucro operacional, outra coisa é o EBITDA, capacidade de gerar caixa, e agora o que a gente está trazendo à tona é quanto da receita se transforma em caixa. Isso é um conceito. Ninguém consegue provar empiricamente que essa resposta que vai ser dada, de fato, ela é apurada na empresa. Não há uma apuração concreta. Não, não há. Mas para responder isso, olha isso aqui, ó. Olha essa tela. Esse margem EBITDA, que é um percentual, basta pegar o EBITDA, que é aquele resultado que eu calculei, que é o lucro somado com os juros, somado com o imposto de renda, contribuição social, depreciação, exaustão e amortização, divido pela receita de vendas, que é a primeira linha da demonstração de resultados, e encontro margem EBITDA. Nesse meu exemplo aí, ó, 70.900, que é o EBITDA, dividido por 250 mil, que é a receita, deu 0,28. 0,28 é 28%. Qual é a conclusão? A cada R$1 de receita dessa empresa, 28 centavos se transforma em caixa. Não é um margem EBITDA alto, é um margem EBITDA muito baixo, tá? O que a gente está trazendo à tona? EBITDA é capacidade de gerar caixa. Mas quando eu olho margem EBITDA, eu respondo quanto da receita se transforma em caixa. Mero conceito, largamente utilizado por investidores para compreender se a empresa tem capacidade de gerar caixa ou não. Agora, eu peguei a demonstração contábil da Samarco. A Samarco é aquela empresa que causou um acidente ambiental em Minas Gerais, e eu peguei esse balanço antes daquele dano ambiental. Mas olha o que diz aí, gente. Vamos olhar 2014. Olha a coluna 2014. Se a gente olhar, o lucro líquido da Samarco foi 2.806 milhões. Quando a gente olha o EBITDA dela, que é a penúltima linha, está dizendo aí em 2014, 3.762. Deixa eu pegar o iluminador aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou passar com vocês aqui, ó. Lucro dela 2,8, EBITDA 3,7. Claro que a gente pegou o lucro, somou alguns elementos e chegou ao EBITDA. EBITDA tem capacidade de gerar caixa. Ela tem capacidade de gerar caixa de 3,7, tá? Agora, qual é o margem EBITDA dela? Lembra que o margem EBITDA mostra o quanto da receita se transforma em caixa? Aqui, ó, a última linha, margem EBITDA, 49,9. Isso significa que a cada R$1 de receita, eu tenho 50 centavos no caixa. Margem EBITDA, maravilhoso. Imagina, a cada R$1 de receita, 50 centavos é caixa. Volto a dizer, isso aqui é um indicador que não há prova empírica de que de fato isso é real. Não, não é. Mas é largamente utilizado como conceito de caixa.
Então, você quer comprar uma empresa, quer comprar ações de uma empresa. E quando você vai lá no home broker para comprar essa empresa, né? Você seleciona o ativo, coloca o código e, claro, aquilo vai oscilando para cima e para baixo. Gente, a oscilação de um ativo, ela, na verdade, ela não tem muita afinidade com isso aqui, porque uma coisa é um ativo oscilando para cima e para baixo, aumentando e diminuindo. Isso é capacidade dessa empresa gerar caixa no futuro, né, no ano seguinte, no outro ano, trazido o valor presente. Só que esse valor, ele é atualizado minuto a minuto. O que a gente está vendo aqui é informações contábeis que me fazem ter mais garantia, porque o ativo sobe e desce. Mas quando eu olho isso aqui, eu vou olhar 5 anos, nunca vou fazer uma inferência de 1, 2 anos. Eu vou olhar 5 anos. No final do material, eu vou mostrar para vocês uma análise de 5 anos de uma empresa. E a gente vai olhar 5 anos, porque o que dá inferência e confiança na inferência é a quantidade de tempo que se olha, tá? A gente vai ver, por exemplo, que a Petrobras, mesmo diante de uma crise em 2014 e 15, ela tinha um fluxo de caixa operacional positivo. Então, ela tinha um EBIT positivo. Então, por mais que a variação do ativo suba e desça, pelo menos você tem uma solidez que o fluxo de caixa dela, operacional, é positivo. Tem empresas que têm fluxo de caixa operacional negativo, a gente vai ver. Mas, olha esse caso aqui, gente, da Samarco. Ela tem uma margem EBITDA de 50%. E isso conclui-se que a cada R$1 de receita, a metade se transforma em caixa. Agora, a questão aqui é, já que eu tenho o lucro da empresa, aqui, ó, resultado é lucro, tá? Resultado é lucro ou prejuízo. Agora, olha a Petrobras, lá em 2012, peguei dados de 2012 na revista Exame, as 1000 maiores empresas. A Petrobras tinha lucro de 10 bilhões e apurou um EBITDA de 22 bilhões. Se a gente olhar a Natura, ela teve lucro de 421 milhões e um EBITDA de 652 milhões. Por que eu estou mostrando isso aqui, gente? O EBITDA parte do lucro. E lucro é resultado. Resultado é lucro ou prejuízo, né? Então, quando eu tenho o lucro e começo a somar aqueles valores que a gente falou, imposto de renda, contribuição social, depreciação, exaustão e amortização, e também despesa com juros, eu encontro o EBITDA. Agora, existe uma diferença entre o lucro e o EBITDA. O lucro está aqui, o EBITDA está aqui. Claro que o EBITDA é maior que o lucro, porque eu parto do lucro e começo a somar alguns elementos para chegar ao EBITDA. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, você acha que essa distância de lucro e EBITDA tem que ser curta ou longa? Porque, olha aqui nessa tela, quando eu pego o caso da Petrobras, que ela tem lucro de 10 bilhões e EBITDA de 22 bilhões, quando eu olho isso aqui, a distância entre lucro e EBITDA é muito alta. E quando eu tenho uma distância muito alta, isso não é bom na análise. O que eu espero? Eu espero encontrar uma proximidade entre lucro e EBITDA, como é o caso da Natura. Olha a Natura aqui, ó, lucro 421, EBITDA 652. Gente, são duas empresas com atividades totalmente diferentes. Uma é cosméticos, né? E a outra é petróleo e gás. Eu não estou comparando o Petrobras com Natura, mas eu estou dizendo que eu, quando olho um EBITDA e comparo com o lucro, eu quero uma proximidade. A Natura tem uma proximidade maior do que a Petrobras. São negócios distintos, totalmente diferentes, mas eu, quando avalio uma empresa, eu tenho que buscar uma proximidade de lucro e EBITDA. Claro que a Petrobras, eu vou comparar com empresas do segmento dela. Óbvio que a Natura, eu vou pegar empresas do segmento dela para comparar. No caso da Petrobras, tá uma conta aqui, olha, peguei o EBITDA, dividi pelo lucro, cheguei a 2,23, tirei 1, que representa 100%, cheguei a 1,23 e multipliquei por 100, encontrei 123%. O que é 123%? O EBITDA se distancia do lucro em 123%. Tá? No caso da Natura,
O EBITDA se distancia do lucro em 54%. O que eu quero? Proximidade. Natura estaria melhor nessa proximidade do que Petrobras. Agora, olha só, gente. O que a gente já falou até agora? EBITDA, capacidade de gerar caixa. EBIT é lucro operacional. Margem EBITDA é o quanto da receita se transforma em caixa. Indicadores de caixa, eles são relevantes para quem vai investir. Só que, quando a gente começa a falar de EBITDA, vem também os indicadores atrelados a ele. Tá? E essa é a primeira variação de um indicador que surge do EBITDA. Olha aí, ó, dívida líquida EBITDA. Dívida líquida, eu vou pegar no balanço, lá no passivo, a dívida da empresa. É claro que no balanço tem várias contas, mas me interessa só isso aqui, ó. Dívida de empréstimo e dívida de financiamento. Empréstimo e financiamento. No balanço eu pego isso. Claro que no balanço, lá no passivo, vai ter fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar. Não me interessa esse passivo. O que está sendo colocado aqui em tela é que eu preciso conhecer a minha dívida, e a dívida aqui é só o passivo de curto e longo, mas que tenha no total de empréstimos e financiamentos. Só para deixar claro, empréstimo é um valor que a empresa pega e ela faz o que quiser com esse dinheiro, como capital de giro, e financiamento é um valor que ela pega emprestado, mas que está atrelado à aquisição de um ativo. Então, tem muitos ativos que são comprados por financiamento e que o próprio ativo fica como garantia. Tá? Então, para encontrar a dívida líquida, eu peguei lá no passivo empréstimos e financiamentos, abati caixa, banco e aplicação com resgate imediato. O que eu tenho aí nesse caso? Uma dívida líquida. Então, dívida líquida é um conceito, mas não peguei toda a dívida da empresa. Não, peguei só a dívida de empréstimo e financiamento. Reduzi o caixa, banco e aplicação com resgate imediato, encontrei dívida líquida. Pego essa dívida líquida, divido pelo EBITDA. A gente já calculou EBITDA. E encontro o dívida líquida sobre EBITDA. Olha a interpretação. Se esse índice for maior que 3, é um sinal de alerta, tem que tomar cuidado. Interpretação. Mostra se a empresa tem capacidade de pagar dívida através do caixa. Não é índice de lucratividade, não tem nada a ver com isso. Isso mostra se a empresa é capaz de honrar suas dívidas ou não. Então, quem empresta dinheiro para essa empresa está preocupado se ela é capaz de honrar a dívida. Quem compra ações dessa empresa está preocupado se ela é capaz de pagar as dívidas, porque se ela tem uma capacidade de pagamento de dívida, ela é uma empresa boa para se investir. Isso foge daqueles modelos tradicionais de análise de balanço. Isso aqui é para quem já conhece aqueles indicadores que a gente falou no início, rentabilidade, liquidez e endividamento, e quer dar um gap no conhecimento. Tá? Beleza. Olha aí o caso da Natura. Eu peguei o balanço da Natura em 2017. Olha o que diz aí, gente. O total da dívida da Natura é 8 bilhões 916. Quase 9 bilhões de dívida. Só que ela tem aplicado no caixa e aplicação financeira com resgate imediato 3,6 bilhões. Então, dívida líquida é o total da dívida, que é o empréstimo e financiamento, abatido desse caixa, gerou endividamento líquido, tá? De 5 bilhões 246. Aí, o que eu fiz? Está aqui no cantinho direito. Ó. Pego dívida líquida, que é 5,246, divide pelo EBITDA. E encontrei 301. O que é 301? A capacidade de gerar caixa dela é 3 vezes acima da dívida líquida. Então, essa empresa tem dívida líquida, mas ela tem capacidade de gerar caixa, e o caixa dela, gerado nessa operação, é 3 vezes acima da dívida líquida. Para a gente entender isso aí,
eu criei uma hipótese. E se a dívida não fosse 5.246? Está aqui, ó. E se a dívida líquida fosse 15? Ah, se fosse 15, no caso aí, milhões, seria 15 dividido pelo EBITDA, que está aqui, eu estou passando aí o iluminador, ó, seria 15 dividido por 1.742, que daria 8,61. Opa, passou de 3, é sinal de alerta. Todo mundo está compreendendo que quando eu simulo aumentando dívida líquida, passando de 5 para 15, estou triplicando a dívida líquida e estou mantendo o EBITDA. Repare que se minha dívida fosse 15 e não 5, eu teria um indicador de 8,61. Mas quando a gente volta aqui, ó, olha o que diz. Sinal de alerta se esse índice for maior que 3. Ah, então, eu tinha 3, que foi divulgado pela Natura, 301. Mas esse 861 já é sinal de alerta, já é perigo. E quer saber uma coisa relevante? Olha que legal. A Natura, ela se obriga a manter esse indicador abaixo de 3,20. É uma obrigação contratual. A Natura pega dinheiro emprestado e o banco diz o seguinte: se o teu dívida líquida sobre EBITDA passar de 3,20, nesse caso é 3,01, está abaixo, está ok. Mas se a Natura publicar acima de 3,2, o contrato é findo na hora, é encerrado na hora. Então, esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA, é usado por quem quer emprestar dinheiro na empresa e quer entender a capacidade dela de pagar. Obviamente, esse indicador também é usado para quem quer investir na empresa. Olha só, um outro indicador que é muito usado para compreender a capacidade de pagamento que a empresa tem é o índice de cobertura. O índice de cobertura, ele pega o EBIT, que é o lucro operacional, que a gente já viu, e divide pela despesa com juros. Agora, veja, o EBIT é o lucro operacional, sendo o lucro antes do IR e dos juros. Esse indicador, se for acima de 5, é excelente. Claro que se for abaixo de 5, é perigoso demais. Sinal de alerta se for menor que 2, aí está no vermelho total. O que mostra esse índice aqui que a gente vai ver? O índice de cobertura mostra quantas vezes o lucro operacional, que é o EBIT, é capaz de cobrir despesas com juros. Gente, o que significa isso? Uma empresa tem passivo, e esse passivo, se for empréstimo, financiamento, ele tem juros. Agora, é o chamado passivo oneroso. Então, a empresa, para existir, precisa de capital de terceiro. E o capital de terceiro, ele exige remuneração, que são os juros. A figura dos juros é reduzir o lucro. Agora, quem injeta dinheiro nessa empresa, seja o acionista, seja o terceiro, que é o banco, que ele só está a fim de receber juros, porque ele recebe, ele injeta dinheiro na empresa e recebe juros, né? Agora, esse índice é importante para todo mundo, não só para o banco que investe, que injeta dinheiro na empresa, mas também para o sócio que coloca dinheiro nessa empresa. Porque todo mundo quer saber a capacidade dessa empresa em pagar os juros com o lucro operacional. É como se a gente pudesse falar, o teu lucro operacional, que advém, obviamente, da sua operação principal, cobre os juros em quantas vezes? É isso que responde. Aí eu peguei aqui, olha, a Ambev, o balanço da Ambev 2017. O índice de cobertura da Ambev é 177 milhões divididos por 9,7 milhões. Ou seja, 177 aqui é o EBIT e 9,7 é a despesa com juros. Esse índice de 18 é excelente, porque acima de 5 é muito bom. E o que significa esse 18? O lucro operacional é 18 vezes acima dos juros. Então, essa empresa tem um lucro que é 18 vezes acima dos juros. Então, ela tem capacidade
de pegar empréstimo, de assumir mais juros, porque o lucro operacional dela é sadio. Hoje, paga 18 vezes os juros. Tá? Dando sequência, olha esse indicador aqui. Ó. Todos os indicadores que a gente está falando são indicadores focados em caixa. Partem do EBITDA. Gente, o EBITDA se faz muita análise com ele, porque ele é capacidade de gerar caixa. Só que, quando a gente diz que o EBITDA é capacidade de gerar caixa, esse indicador aqui, ó, fluxo de caixa operacional dividido pelo EBITDA, mostra a taxa de conversão e se de fato o EBITDA que foi apurado se transformou em caixa. Veja, uma coisa é apurar o EBITDA de 20, o EBITDA de 80. O EBITDA parte do lucro, a gente já sabe. O EBITDA é um valor absoluto. Só que, será que esse EBITDA que eu estou apurando, de fato, se transforma em caixa? Lembra que eu falei no início dessa live que tem um indicador que consegue provar se de fato o EBITDA entra no caixa ou não? É esse aqui, ó. Gente, essa linha FCO, que é o fluxo de caixa operacional, a gente pega na demonstração dos fluxos de caixa. As empresas publicam balanço, DRE, fluxo de caixa, mutação patrimonial. Então, o fluxo de caixa ele é dividido em operacional, investimento e financiamento. Eu vou pegar o fluxo de caixa operacional gerado pela empresa. E já falo aqui de antemão, empresas boas têm fluxo de caixa operacional. Lembra que eu falei há 20 minutos atrás? A Petrobras, mesmo em meio à crise, 2014, 2015, ela teve fluxo de caixa operacional. Ela apurava EBIT, que é lucro operacional. Então, são indicadores relevantes para se olhar numa empresa. Porque a situação, às vezes, é pontual. Em breve, a situação pontual sai daquele contexto e a empresa continua. E como que a gente tem segurança nisso? Fluxo de caixa operacional. Você pode estar diante de uma crise, mas o fluxo de caixa tem que estar ali. As empresas hoje vivem uma crise muito grande, né? O que vai sustentar uma empresa na crise? Caixa. Tem até uma brincadeira que se diz, né? Em investimentos, o caixa é rei. Então, não é lucro que me interessa arduamente. Me interessa caixa. Capacidade de gerar caixa, capacidade de pagar dividendos, capacidade de pagar dívidas, capacidade de ter caixa para cobrir juros. Né? É o que eu sempre falo. O problema não é ter passivo. O problema é não conseguir pagar o passivo. Porque pegar dinheiro emprestado para colocar no negócio e alavancar o negócio com capital de terceiro, e à medida que você faz isso pagar juros, isso é sadio, isso todo mundo faz, não há problema nenhum. Qual é o problema? Em não ter capacidade de pagar. Esse é o problema. As empresas morrem por quê? Porque, na verdade, não tem capacidade de pagar. Então, caixa é excelente termômetro. Tá? E olha o que diz aí. Pega o fluxo de caixa operacional, divide pelo EBITDA, e aí a gente vai encontrar se, de fato, o EBITDA se transformou em caixa. Peguei o caso da Ambev. Tá? Peguei o balanço 2017. O fluxo de caixa operacional da Ambev é 172 milhões. O EBITDA apurado pela Ambev é de 196 milhões. O EBITDA é 196. O fluxo de caixa é 172. O meu EBITDA é maior que o caixa. Mas aí eu estou vendo que 0,87 mostra que 87% daquele EBITDA se transformou em caixa operacional. Esse é o termômetro, esse é o indicador para saber se o EBITDA tem qualidade. Gente, tem empresas que apuram esse indicador de 0,10, 0,20. O que quer dizer isso? Que aquele EBITDA, que é uma capacidade de gerar caixa, de fato se transformou em caixa em 10%, 20%. O que eu espero desse indicador? Que ele seja 1 ou próximo de 1. No caso da Ambev, o fluxo de caixa operacional é 0,87. E por que eu estou falando da Ambev? Gente, se você pegar o balanço da Ambev, sempre vai ter equivalência patrimonial. E de 2014 para cá, a equivalência patrimonial da Ambev é altíssima. É um valor positivo. A Ambev
ela investe em outras empresas e, ao investir em outras empresas, tem uma receita com equivalência patrimonial. A Ambev não foca só no negócio dela, mas ela, como qualquer outra empresa, adquire outras empresas e avalia esses investimentos pelo método da equivalência patrimonial. Se você pegar a Ambev de 2014 até hoje, sempre tem equivalência patrimonial positiva. Eu quero dizer que o lucro da Ambev é 10 bilhões, 12 bilhões. Mas sabe por que o lucro é alto desse jeito? Porque a Ambev tem 7 bilhões de equivalência patrimonial. Então, quando a gente olha o lucro da Ambev, ali está embutido uma receita que ela auferiu por investimentos feitos em outras companhias. Mas é óbvio que a empresa precisa diversificar. Ela não vai ficar só no core business dela, só produzindo e vendendo. Ela tem caixa, ela vai aplicar onde ela julga relevante. E a Ambev aplica muito bem o dinheiro, tá? Assim, a gente vê de 2014 para cá que ela tem lucros altíssimos, mas só que uma grande parte desse lucro, o fundamento desse lucro, é resultado de equivalência patrimonial. Voltando para cá, quando a gente olha a Ambev em 2017, a capacidade dela de gerar caixa é de 196 bilhões, mas de fato o caixa gerado operacional foi de 172 bilhões, mostrando esse 0,87 que 87% do EBITDA se transforma em caixa. Uma empresa boa. Como eu falei, empresas que apresentam esse indicador de 0,20, 0,15, tem um EBITDA que não se transforma em caixa. Cuidado, tá? Esse indicador aqui é um dos mais relevantes para quem vai investir em empresas. Isso aqui foge totalmente desses conceitos tradicionais, né, de análise de balanço. A gente está avançando aqui, estudando coisas muito interessantes. CAPEX. CAPEX é o total que a empresa injetou em imobilizado e intangível. Qual é a ideia do CAPEX? Gente, uma empresa para prosperar, para continuar a crescer, ela precisa investir no negócio. Mas como que eu estou de fora da empresa consigo apurar se ela está investindo no negócio de maneira adequada? Primeiro, se ela aumenta os ativos imobilizados e se ela aumenta os intangíveis, isso é um excelente sinal de que ela está acreditando no negócio dela e quando ela aumenta esses ativos, ela vai colher os frutos em um resultado, em um tempo, né, de 1, 2, 3 anos. Por exemplo, empresas que operam sob concessão. Então, eu tenho uma empresa que opera sob concessão, como, por exemplo, empresas de transporte, seja de barco, seja municipal, interestadual, empresas de transmissão de energia elétrica operam sob concessão, empresas que cobram pedágio, você passa uma rodovia, paga um pedágio, empresas que operam sob concessão. Essas empresas que operam sob concessão, elas vão ter um alto valor em ativo intangível. É óbvio, porque para ela ganhar a concessão, ela tem que pagar para o governo um valor X, e esse valor X é tratado como intangível. A empresa que opera sob concessão, ela paga para operar um valor X, ela presta aquele serviço, né, por 30 anos, 20 anos, depende do tempo que está acordado, mas quando uma empresa ganha uma concessão, ela tem que pagar milhões, bilhões para o governo, e quando eu aumento o meu intangível, como por exemplo, estou dizendo aqui, uma empresa ganhou uma concessão, vai operar por 30 anos, então ela aumenta o intangível. Quando eu aumento o intangível, é um sinal de investimento. Quando eu aumento o meu imobilizado, é um sinal de investimento. Gente, qual é a contrapartida de aumentar o meu ativo imobilizado e intangível? À medida que eu invisto no meu negócio, eu vou colher frutos. Você montou um negócio, você tirou 100 mil da poupança, montou um negócio, montou um comércio. Você injetou 100 mil. Passados 2, 3 anos, esse teu negócio precisa fazer uma reforma, ampliar, é mais investimento. À medida que você injeta dinheiro no negócio, ele tem como contrapartida um aumento de operação. 2 pessoas montaram uma indústria. Ok, Parque Fabril, gastaram lá 1 milhão. O negócio, passado 3 anos, cresceu tanto que eles têm que comprar o terreno do lado, comprar mais maquinário. Quando aumenta imobilizado, é termômetro de
crescimento. E quando se cresce, obviamente, eu tenho lucro e consequentemente, eu gero caixa. Porque no ciclo de investimento eu invisto, eu produzo, eu gero lucro, eu tenho caixa. E esse é o ciclo. Eu invisto, eu produzo, eu gero lucro e aí vem o caixa. Tá? Então, um termômetro de crescimento é o CAPEX. CAPEX é investimento que eu faço em imobilizado e intangível. Só que eu quero saber, preste atenção nisso, se essa empresa que eu estou olhando, se o investimento que ela faz em imobilizado e intangível cobre a depreciação. Porque, gente, é isso que eu espero, né? Eu espero que uma empresa invista um valor acima do que a depreciação atual. E aí a gente tem aí, ó, seta para cima e seta para baixo. Se o CAPEX for maior que 1, ótimo, a empresa está investindo, os ativos são depreciados, sim, mas o que ela injeta na compra de ativos imobilizados e intangíveis, eles são superiores à depreciação. Eu quero empresas que tenham CAPEX acima de 1, porque esse é o termômetro que o investimento que ela faz é maior do que a depreciação. Qual é o perigo? O perigo é menor que 1. Se a empresa tiver esse índice CAPEX dividido por depreciação menor que 1, significa que os ativos dela são depreciados acima do que ela compra ou injeta em imobilizado e intangível. É uma empresa que não está investindo nada, porque o CAPEX é menor que 1. Então, é perigoso. Aí eu peguei aqui, ó, o da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, a gente vê aqui, ó, peguei lá na demonstração do fluxo de caixa. Fluxo de caixa das atividades de investimento. Porque quando você pegar o fluxo de caixa, ele tem 3 grupos, operacional, investimento e financiamento. Eu peguei atividade de investimento. Tá? Aquisição de imobilizado, 274 milhões. Aquisição de intangível, 76 milhões. A Magazine Luiza, lá em 2018, injetou em imobilizado e intangível 361 milhões. Gente, essa informação aí é padrão. Toda empresa vai ter isso no fluxo de caixa. Vai ter uma linha para imobilizado, uma linha para intangível. Toda empresa. E olha que eu pego um balanço de um montão de empresas, dou aula disso, pode ter certeza. Vai estar lá. E eu pego esse 361 e divido pela depreciação e amortização. Essa empresa tem depreciação e amortização, que também está na demonstração do fluxo de caixa, ou está lá na DRE. Você vai encontrar isso fácil. Então, olha aqui, ó, 361 é o total de investimento que ela fez. Dividido por 161, que é o total da depreciação, que é o consumo dos ativos, deu 2,23. É acima de 1. Os investimentos superam a depreciação. Ou seja, essa empresa está minimamente acreditando no seu negócio e injetando dinheiro. Não está deixando os ativos serem deteriorados sem repor esses ativos. Esse é o conceito. É acima de 1? É 2,23. Ótimo, bom sinal. E aí, tem um indicador que é o fluxo de caixa livre. Ou seja, eu quero saber se essa empresa tem caixa operacional que seja capaz de cobrir os investimentos. Isso aqui é muito interessante. Você imagina que eu quero saber o seguinte: primeiro, eu quero investir em empresas que façam investimentos constantes em imobilizado intangível, porque isso é um sinal de que em breve ela colhe frutos naquele ciclo de produção, lucro, dividendos, né? Então, eu quero investir em empresas que investam constantemente. E aí eu tenho que olhar o CAPEX. Só que eu quero também olhar empresas que, além de investir, consigam investir esse montante através do seu próprio fluxo de caixa operacional. O que eu estou dizendo a vocês? O fluxo de caixa operacional tem que ser positivo. Mas esse caixa operacional, ele tem que bancar os investimentos em CAPEX. É isso. Aí, se a gente entende isso, vem esse conceito, fluxo de caixa livre CAPEX. Mostra se a empresa tem caixa derivado da atividade operacional para fazer os investimentos. Agora, veja. Fluxo de caixa CAPEX.
eu pego o fluxo de caixa operacional que está na DFC, ok? Tiro o imobilizado e intangível, então isso vai me dar um valor. E ainda tem o índice de fluxo de caixa CAPEX, que eu pego o imobilizado e intangível e divido pelo fluxo de caixa operacional. Ou seja, qual percentual do meu caixa operacional é destinado a investimentos. Olha esse caso aqui, para ficar mais claro. Olha esse caso. Peguei a Ambev 2016, mudei o ano, peguei 2016. Quando eu olho a Ambev 2016, lá no fluxo de caixa operacional é positivo em 12 milhões. Ótimo sinal, porque o caixa operacional já é positivo. Ótimo. Eu quero saber se esse caixa operacional aí é capaz de investir, pagar todos os investimentos que ela fez. É isso que eu quero responder. Aí, quando eu olho na DFC, eu olho lá, aquisição de imobilizado intangíveis, 4,123. Ótimo sinal. Por quê? Olha aqui, estou iluminando para vocês. O fluxo de caixa operacional é 12 milhões, no caso 12 bilhões, e ela investiu em imobilizado 4 bilhões. É uma empresa que investe? Sim, ótimo sinal. Mas será que esse investimento ele é propiciado pelo caixa operacional? Sim, é. E ainda sobra. Fluxo de caixa livre é o caixa operacional retirado o que ela investiu em imobilizado intangível. Sobra isso para ela. Que ótimo sinal. O índice pega o que foi investido, 423, divide pelo caixa operacional e mostra 33,4%. O que é isso? 1/3 do caixa operacional foi utilizado como investimento. Isso aqui é um ótimo sinal. Empresa boa, tá? Quando a gente pensa em indicadores contábeis para que a gente possa utilizar para investir, a gente está falando aqui que eu preciso do EBITDA e da capacidade de pagamento e, na verdade, de empresas que têm EBIT e que têm da receita um percentual que se transforma em caixa, que é o margem EBITDA. E, finalmente, tem um aqui que eu acho um dos mais relevantes. Se você quer comprar ações de empresas, você quer receber dividendos. Tem empresas, gente, que são tipicamente pagadoras de dividendos, como os bancos. Não tem como errar comprando ações de bancos, onde aquelas ações lhe permitem recebimento de dividendos. Tá? Banco do Brasil, Bradesco e Itaú são pagadores de dividendos. E aí, um indicador para entender se a empresa é boa pagadora ou não é o payout. Gente, o dividendo é uma parte do lucro. O dividendo é um quinhão do lucro. X% do lucro é dividendo. Claro que uma empresa que gera lucro não vai entregar todo o lucro como dividendos. Não pode. Como que uma empresa pode investir nos projetos que ela tem se ela pegar todo o lucro e distribuir? Gente, o lucro é a fonte de capital mais barata da empresa. É com base no lucro que ela retém uma parte e ela começa a aplicar nos projetos de expansão. A verdade é que no mundo real, a empresa tem tantos projetos de expansão que o lucro não é capaz de cobrir todas as expectativas de investimento que ela tem. Então, já que o lucro não é capaz, ela começa a pegar dinheiro emprestado. E no mundo real é muito sadio pegar dinheiro emprestado. Ter passivo é ótimo. Já falei a vocês, o que não pode é ter um passivo que não se consegue pagar. Aí que está o problema. Agora, ter um passivo totalmente planejado, que entra no teu orçamento, né? Não há problema nenhum. Tem empresas, tipicamente, que utilizam em demasiado capital de terceiro, tá? Utilizam ali com um valor acima do capital próprio. Imagina, qual é a origem? Por que eu tenho ativos? Porque eu tenho origens, né? Capital próprio e terceiro. Em tese, o meu capital próprio, que é o PL, ele tem que ser maior que o passivo. Só que tem empresas que operam de forma inversamente, né? Porque elas têm um passivo tão alto e o PL baixo, tá? E operam. Só que por ter uma estrutura de capital assim, passivo muito alto, ela vai ter a figura dos juros
porque o capital terceiro tem que ser remunerado, imediatamente remunerado, e a figura da remuneração do capital de terceiro é dado pelos juros. A remuneração do capital próprio é dado por dividendos, que é um quinhão do lucro. Então, o que a gente tem? Se a empresa tem lucro, ela paga dividendos. Se ela tem prejuízo, não paga dividendos. Se a empresa tem passivo oneroso, que é empréstimo que ela faz, ela paga juros. O juros é contratual, ele vai ser pago de qualquer forma. O dividendo não é contratual. O dividendo é um quinhão do lucro, uma parte do lucro. Só haverá dividendo se tiver lucro. Mas se o passivo for muito alto e a despesa com juros muito alta reduzir o lucro, já tem um problema. Mas um indicador aí muito bom é o payout. O que é o payout? Quanto do lucro foi distribuído como dividendos? Eu quero aplicar meu dinheiro em empresas que pagam dividendos. Ainda que esse papel, esse ativo tenha oscilação, porque eu compro por 20, ele passa para 25, passa para 30, para 50, isso é diário. Mas eu quero ainda deixar meu dinheiro numa empresa que me pague dividendos. Payout. O payout é um indicador que te mostra o quanto do lucro foi pago como dividendos. Tá? Eu peguei o caso aqui da Souza Cruz. Gente, a Souza Cruz fabrica cigarro, um produto que, por natureza, tem toda uma campanha contrária. No próprio produto já diz, olha, ele vai te matar, é muito perigoso você usar esse produto. Obrigatoriamente ela tem que fazer isso, mas ela paga, ela tem um payout, não sei se dá para ver muito bem, de 96%. Ou seja, o lucro com o juro sobre capital próprio pago por essa empresa é 96% do lucro. Ou seja, o dividendo pago é praticamente todo o lucro. E isso é excelente. Excelente sinal. O que eu vou fazer nessa última partezinha aqui, gente? Estou terminando já. Não quero me prolongar, vou fazer mais 10 minutos. Nessa última etapa aqui, gente, eu peguei a Petrobras de 2015 até 2019 e eu peguei todos os dados dela. Obviamente, eu pego isso num site específico, né? Eu pego isso num site próprio para investidores. E aí, olha o que eu tenho aqui, ó, receita líquida. Eu vou direto no que interessa. O que a gente viu aqui hoje, eu deixei grifado aqui em vermelho. Poxa, o que essa aula pode me agregar? Quando eu pegar uma empresa para investir, vai ter vários indicadores lá, vários. Mas o que eu posso olhar que me interessa? Tá aqui, ó. A Petrobras tem um EBIT, que é o lucro operacional, aqui, ó. De 2015 até 2019, ó, tá crescente, tá vendo aqui, ó, 79 bilhões lucro operacional. Esse é um indicador que a gente viu, lucro operacional. Olha o EBITDA da Petrobras, de 2015 até agora, de 25 foi subindo até 134 bilhões. O que é o EBITDA? Capacidade de gerar caixa. Esse indicador é relevante, a gente viu ele aqui. Por fim, olha aqui, ó, margem EBITDA, de 7 passou para 23, 28, 32, 41. Gente, margem EBITDA é quanto de R$1 de receita que ela ofere, quanto se transforma em caixa? 41 centavos em 2019. Então, o margem EBITDA é capacidade de gerar caixa. Tem mais aqui, vamos ver? Estão acompanhando, gente? Aí na tela tem um montão. Está em vermelho o que a gente estudou aqui, nessa aula de 1 hora. Olha aí, se eu pegar a Petrobras ainda em 2015 a 19. Olha o dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida sobre EBITDA. Olha que era 15. Gente, o dívida líquida acima de 3 mostra problema. Em 2015, a Petrobras tinha problema. Mas olha aí, quando a gente olha agora, 2019, está 2,34. Ótimo. Ela tem capacidade de pagamento. Dívida líquida sobre EBITDA é capacidade de pagamento. Depois tem aqui índice de cobertura, que é o EBIT dividido pela despesa com juros. Veja que esse índice de cobertura, ele está aumentando. Ou seja, a empresa está tendo capacidade de pagar juros através do lucro operacional, que em 2019 é de 4 vezes, ou seja, o lucro operacional é 4 vezes acima da despesa com juros.
Então, a empresa está numa crescente, né? Se a gente olhar ano a ano, porque eu preciso olhar 5 anos, né? É o que eu falo, gente, olha só, se você pegar uma foto minha, só uma foto minha, você vai me achar lindo, vai falar, nossa, esse cara é muito bonito. Mas se você ver 5 fotos, você vai falar assim, cara, não é tão bonito assim não. Né? É uma brincadeira, obviamente, mas só podemos fazer inferência com uma observação de 5, de 10. Quanto mais observações, melhor a minha análise, melhor a minha inferência. E em estatística, então, melhor ainda, obviamente. Né? Aí, mais uma página aqui, para finalizar. Fluxo de caixa operacional. Primeira linha aqui. Gente, a Petrobras sempre teve fluxo de caixa operacional positivo. Isso aí é um excelente sinal. Ela pode ter até prejuízo em 2015, mas o caixa operacional está positivo. Fluxo de caixa dividido por EBITDA. Lembra que a gente viu que isso aqui é a taxa de conversão? Quanto do EBITDA, porque EBITDA é capacidade de gerar caixa, qual o percentual do EBITDA de fato se transforma em caixa? É esse indicador aqui, caixa operacional por EBITDA. Próximo de 1 é o que eu espero aqui, 0,9, 0,72. Né? 2015 é uma distorção aqui, mas próximo de 1 é o que me interessa. Isso aqui é a taxa de conversão, lembra? Será que o meu EBITDA se transforma em caixa? Se transforma aqui, 72% do EBITDA foi para o caixa, 90% do EBITDA foi para o caixa, 108% do EBITDA foi para o caixa. CAPEX. A Petrobras está investindo em imobilizado intangível? Sempre investiu. Aqui, aqui investiu 71 bilhões, 49 bilhões. Ela sempre vai investindo. O CAPEX tem que ser negativo, né? Realmente é o que eu espero. Eu espero que essa empresa invista em imobilizado intangível. Como a gente falou, ao investir em imobilizado intangível, é porque ela está acreditando no negócio. Em breve, ela colhe frutos desse investimento. Não há como pensar numa empresa que não invista no seu negócio. Tá? Fluxo de caixa livre CAPEX. Olha que maravilhoso. O caixa operacional dela, que é a primeira linha que está em vermelho, sempre foi positivo. Mas se a gente pegar esse caixa operacional de cada ano e abater o CAPEX, ainda sobra 66. Aqui, se eu pegar aqui, 2019, fluxo de caixa operacional, 97 bilhões. Abatido do CAPEX, que foi 31 bilhões. O fluxo de caixa livre CAPEX é 66 bilhões. Ou seja, a empresa está investindo? Tá, é o que eu espero, é o CAPEX. O caixa operacional dela é maior do que o CAPEX? É. Então, me sobra livre 66. E, finalmente, o CAPEX por fluxo de caixa operacional mostra 32%. Isso é o quê? Isso significa que 32% do caixa operacional, 1/3 do caixa operacional, foi alocado em investimentos. Aqui era 46, caramba, 46% do caixa operacional foi alocado em investimentos. E por aí vai. Gente, deixa aqui voltar para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo aí pela aula que vocês estão aí fazendo comigo, participando, tá? E dizer o seguinte, gente, quando você olhar uma empresa para investir, você tem que olhar muitas e muitas coisas, tá? Tem que olhar muitas coisas. E aqui a gente focou nos indicadores de caixa. E tudo começa pelo EBITDA. E a partir do EBITDA começa a falar de margem EBITDA, índice de endividamento, fluxo de caixa operacional sobre EBITDA, capacidade de gerar caixa, tudo é EBITDA, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo, pela participação. Eu estou muito feliz em poder contribuir com a pós-graduação da UF. Agradeço o convite do professor Mártios. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ir lá no Instagram do curso de pós-graduação, né? Que está aí no convite, faz as perguntas por lá. Eu não estou vendo o YouTube em si, eu estou fazendo por um outro canal, mas está ligado aí no YouTube, tá? Muito obrigado, gente, pela participação, tá? Obrigado aí pela presença.
E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.